Olá a todos e todas, eu sou Nathan Matos, estou aqui hoje para conversar com a amiga Isa Oliveira e meu amigo Roberto Menezes sobre o que a gente vai conversar, ó? Duas Vidas, do Fabien Tumé, esse quadrinho aqui, que já é bastante conhecido aí de muita gente, né? Principalmente por ser do Fabien Tumé, que tem aí, entre os quadrinhos mais conhecidos aqui do Brasil, o próprio A Odisseia de Akin, né, Isa? É um dos quadrinhos conhecidíssimo, né? Com 3 volumes que falam do período da guerra da Síria, né, o autor passando pela Síria nesse período. Para quem não conhece o E Fabien Tumé, ó, é esse caboclo aí. O Beto até estava comentando, rapaz, o bicho casou-se com a brasileira, né, Roberto? Tava Com a comentando. paraibana, daqui de João Pessoa. Pois é. Então a gente vai falar sobre Duas Vidas. E aí, Isa, quer comentar um pouco a história do Duas Vidas, para quem não conhece ainda? Pois é, a coruja aqui adora quadrinhos, então o Fabien Tumé, em Duas Vidas, ele vai trazer a história de 2 irmãos, né? O Luke, que é o irmão mais velho, que é esse que está fumando cigarrinho, ele tem um espírito, é o cara formado em medicina, de espírito livre, ele é um médico que atua igual os médicos sem fronteiras, ajuda no trabalho voluntariado, viajando. Enquanto o Balduin, que é o irmão mais novo, ele seguiu aquela vida mais monótona, chegou no topo lá da empresa de advocacia, seguindo uma mesma trajetória e carreira do pai. E aí a vida do cara era só trabalhar, 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 trabalhar. E até que um belo dia o Luke veio a Paris encontrar com o irmão, né, a família. E aí o Balduin, no corre-corre, dia a dia, descobriu um carocinho, assim, e perguntou pro irmão. O irmão olhou e falou: ó, vou te indicar um médico da minha confiança, que é um especialista, o melhor da área, que vai poder te dar um toque aí, eu acho bom você procurar. Confiança dele, né? Não de confiança do Balduin, né? Já fica. Exatamente. Balduin é o Isso é cara muito importante, né? desconfiado. É o cara desconfiado, igual o mineiro. É. O mineiro sempre não vai no primeiro médico, ele vai no Não, mas eu segundo, tô terceiro, ele falando vai mais. procurar uma opinião. Eu tô falando mais pelo que acontece na narrativa do quadrinho, que, Sim, né, o sim, médico sim. tem uma Pelo importância jeito, aí na do história. próprio jeito do Eu não Balduin. Ele sei, não eu não estava gosto de dar muito spoiler, não. crente de que ele estava com alguma coisa, assim. Que É. aquela coisinha pequenininha fosse ser uma coisa. E aí o Luke, ele tenta instigar o Balduin a correr atrás daquilo que ele gosta, do que ele queria fazer, do que ele, né, largar essa vida meia louca, workaholic, muito urbana, muito citadina. E aí desse processo que ele descobre que está com câncer e tem pouco tempo de vida, aí a história começa. É por aí. E aí que eu quero ouvir, né, dos meus amigos Beto Menezes, Nathan Matos, o que vocês acharam desse quadrinho? Porque o Fabien, a gente sabe que ele tem uma trajetória de publicar quadrinhos, né, o anterior a esse que saiu pela Nemo, Não Era Você Que Eu Esperava, que ele trata dessa relação da descoberta da doença de autismo, ou síndrome de Down, não lembro, da filha, e aí ele vai abordar essa situação. Em Duas Vidas não é diferente, essa narrativa mais sensitiva, esse thriller mais psicológico. Vamos aí, mais fala sensível para também, nós. né? E aí, Beto, o que você achou? Eu gostei, como eu já falei, eu já gostei, falei para vocês. Foi uma grata surpresa para mim. E Isa me indicou e eu li rápido. Foi um vira-página, Natan. Foi, né? Tô repetindo a mesma piada agora vez, mas é um vira-página, é um livro que você é um livro que você começa a ler, só termina no final, né? Assim, não consegue parar de ler. E é pequeno, algo que você lê muito rápido, e o desenho é muito bonito, a maneira como ele cria os quadros, cria as Ele cenas usa muito o traço quadros, da linha clara. Né? É muito uma coisa
falando dessas questões assim, é que a disposição das páginas, né, das páginas brancas e das páginas amareladas, né, porque tem a questão da memória, né, os flashbacks que vão sendo feitos durante a narrativa, né, então assim, as páginas que estão em branco é o momento atual e as páginas em amarelo são momentos, enfim, passados da infância, Eu da achei isso muito pré-adolescência. clichê, ser sincero. Mas Totalmente assim, clichê. é clichê, mas é uma maneira de, dentro do quadrinho, você, assim como você Sim. tem dentro de um livro de literatura, por exemplo, aí às vezes uma separação por asterisco, ou aquelas estrelinhas, ou enfim, ou a própria separação por capítulo, você tem uma mudança. Acho que não é uma questão de clichê, acho que é uma questão de forma dentro do material que a gente tem, né? Até uma forma do próprio de situar o leitor momentos da narrativa, né, da passagem de tempo, né, e isso é um recurso muito utilizado nos quadrinhos. Mas o clichê, a gente fala clichê, parece que eu tô... Tu tá falando do clichê da forma, no sentido de clichê da forma, igual a novela das 6, quando falta no tempo fica amarelo, né? Mas os clichês, eu acho que não são ruins. Eu acho que depende de como tudo é inserido. Sim, porque eu tenho certeza que a gente pode pegar algum quadrinho que tenha flashbacks e que não seja tão bem feito quanto é aqui. Os flashbacks são bem colocados. Alguns são lugares comuns, mas a maioria são muito bons. O quadrinho como um todo, assim, se a gente parar para pensar um pouco, até eu brinquei com a Isa, assim, semioticamente falando, existem determinadas passagens do quadrinho que você meio que já viu em outras histórias, né? Você já viu até em livros, ou viu em filmes, tem algo pré-determinado ali que a gente sabe que, enfim, vai acontecer, né? Que vai... E, por exemplo, tem a mudança, né, Roberto? A gente estava comentando antes aqui, tem a mudança quando ele resolve abandonar tudo, né? Pra mim é ele a melhor parte do livro. Tudo. Pois porque aí é o momento também que ele se entrega, né, Isa, ao que o Luke quer tanto, que é ir para a vida do Luke, assim, pelo menos por um momento, para ele enxergar a vida de outra maneira, e aí ele se pede demissão, compra um apartamento, né, avisa pro pai, avisa pra mãe, vai lá, volta na empresa, entra na violência lá com o chefe dele, o irmão fica lá cutucando para ele fazer isso. E aí, eu achei a forma que ele coloca para os pais que ele tá com a doença, achei bem direta. Ele é bem muito direta também. E ou seja, que é muito também do tratamento que ele tinha do ambiente de trabalho dele, né? O pessoal é taxativo, direto e papo, não tem enrolação. E aí, logo depois, ele entra nessa fase, que é quando ele a mudança de vida, né? Porque a pergunta é essa, né, Isa? Assim, o que é que o Baduin vai fazer agora que descobriu que tem uma doença aí, que, enfim, é uma doença terminal? O que é que vai acontecer com ele? O que é que ele tem pouco tempo? Então, o irmão dele fica falando com ele que você tem que aproveitar a vida, né? Então, assim, é até um pouco... Eu, quando terminei de ler, eu fiquei pensando, isso é um pouco autoajuda. Mas aí, novamente, né? Eu sou a favor, hoje em dia, tipo assim, o cara tem que parar para pensar no que tá fazendo, né? Quem tá trabalhando muito. É um lugar comum, como o Beto disse. Né? O Baduin é a representação não só de um europeu branco, hétero, cis, etc., bababá, de classe alta, né? Não só isso, mas ele é a representação de muita gente. É a representação, Nathan, da modernidade. Dessa vida moderna. Exatamente. Desse trabalho workaholic, sim. E aí, essa coisa... E aí chega o Luke, que trabalha voluntariado, né? Como tu comentou, Isa, e diz assim, velho, tu tem que mudar a tua vida. E, velho, a gente sempre tem que mudar a vida. Tanto é que, em plena pandemia aí, quantas pessoas não começaram a ir no psiquiatra? Ou quantas pessoas antes disso também já não procuravam? Por quê? Porque a vida que se vive, que é essa do trabalho diário, de 12, 14, 16 horas, é inadmissível, assim, né? Se a gente pensar que a gente só vive para pagar boleto, pô. O ponto é esse. E aí o ponto é tenho que mudar minha vida, mas agora eu sou obrigado a mudar porque eu tenho uma doença terminal e meu irmão tá meio que, entre aspas, me obrigando ou me mostrando um novo caminho para poder virar o jogo. E aí é o ponto alto que você tá falando, Beto, que é quando ele viaja com o irmão. Esse ponto alto do quadrinho é um clichê. Mas eu não tô, quando eu falo ponto alto, eu não tô falando só de questão de roteiro, de enredo em si. Eu estou falando também no como é feita as cenas, como são construídas, né? Como são construídas, como é desenhada.
né? Eu tô falando qual era a estética da maneira como ele coloca. Parece que ele está reaprendendo, né? Conhecendo pessoas que nunca aprendeu. E é como se fosse uma segunda adolescência para ele. Eu gosto muito de falar dessa frase. Sim. Uma segunda adolescência. Perfeito isso, perfeito. Mas e uma segunda adolescência em tempo, né? Em tempo muito rápido. Mas aquilo que o Natan que o Duas Vidas parece, né? A narrativa, a premissa dela igual, por exemplo, quando eu li o Duas Vidas, logo em seguida eu li outros com a mesma narrativa semelhante, parece meio, mas na verdade, se a gente for perceber, no dia a dia são casos e casos semelhantes que estão acontecendo. E aí eu peguei, por exemplo, a Canção de Roland, que fala disso, publicada pela Comissão, né? Eu li também, logo depois da Canção de Roland, eu li o Alfred, da Devir, também com essa mesma abordagem. Então, é uma história em diferentes lugares, em diferentes situações, contextos, mas que culminam numa mesma situação que está aí, que pode acontecer com fulano, comigo, com você, com qualquer um. Não só com aquelas duas vidas, mas com qualquer vida. E quando eu falo dessa questão de se autoajuda, eu estou falando isso para minimizar a obra de maneira alguma, pelo contrário, é até mesmo da gente até repensar essa ideia de autoajuda. Porque é autoajuda, porque essa pergunta é a pergunta que o quadrinho repassa, né? Além de outras questões mesmo até de relações aí, de irmãos e outras questões. Mas assim, o que, você vai fazer com a sua vida, né? E esse termo que a Isa falou, tipo assim, é a modernidade na vida da gente, né? Tem amigo, o Beto tem, provavelmente a Isa tem. Eu tenho amigos que são psicólogos, psiquiatras, e ele diz assim: o que mais o pessoal reclama ou vem aqui falar é que não tem tempo para viver, velho. E o pessoal quer mudar isso, entendeu? Então, assim. E ele também. Pode falar, Beto. Pode falar, Beto. Não, quanto Isa? Porque o Duas Vidas veio exatamente, ele veio trazendo essa questão do paradigma psicológico, né, dos conflitos existenciais, os conflitos das relações, que no dia a dia, na modernidade, não nos permite vivenciar, experimentar e refletir. E aí ele vem exatamente trazer isso. E aí essa questão da doença, ela vem exatamente dar um choque, dar esse gatilho, né, para, infelizmente, não deveria ser a melhor forma, mas é a realidade. E a doença também... Desculpa. Não, pode falar. Não, e o ponto... a doença também pode ser vista de maneira metafórica na história, né? A epígrafe do livro fala da frase clássica de Confúcio, né? Confúcio, que fala que temos duas vidas, e a segunda vida começa quando a gente só percebe que só tem uma. E essa questão de você ter os meses de vida, 6 meses, 3 meses, basicamente, chega uma hora na vida do ser humano que a gente percebe que a gente tem os dias contados. Né? E não precisa ter câncer para pensar nisso. Né? O pessoal fala muito da crise dos 30, né? A crise dos 30 já é um pouco isso, né? Quando a pessoa tem 30, você passou ali, faz pouco tempo que você passou ali da juventude, digamos assim, e você, o que eu vou fazer agora? Cheguei em 30 anos, né? Eu fico pensando numa pessoa de 60 anos nesse livro. Mas olha que interessante. 70 anos nesse livro. Mas é um quadrinho que serve pra... Mas eu fico pensando uma pessoa de 70 anos vai ver isso. Vivam mais um pouquinho. Vivam. Pra aprender. Vai, doutor. Roberto, não é só a doença metafórica. Não é. O título é metafórico. É duas vidas, porque é vida do irmãos, que são vidas opostas, diferentes, ou é duas vidas em que a vida que o Balduin viveu antes da doença e a vida depois da doença. São as duas coisas. São as duas coisas. As duas coisas. Mas assim, como eu falo, é uma temática válida, é uma temática que já foi discutida muitas vezes, né? Era muito comum no final dos anos 90 ter livros e ter filmes, né, sobre esse assunto, né? A gente pode olhar, por exemplo, um filme, eu vou puxar um filme aqui, um livro, Clube da Luta, ou A Praia, que fala que a gente está... Sim,
Que é tipo isso, você vive, você trabalha, você faz isso, mas você não tem uma vida. É a questão do capitalismo, né? Você está servindo ao capitalismo. Você foi educado, você cresceu, se formou e está servindo ao capitalismo como um robô lá, né? A Matrix, até o filme Matrix fala nessa temática. Basicamente a gente está dando energia para o capitalismo girar o capitalismo. Né? Então, porém, eu acho que esse é um livro soft sobre isso. Né? Atualmente, tem filmes, tem coisas que pega esse assunto e vai de maneira mais pesada, sobre a uberização do trabalho, né? Sobre Sim. Coisas que pegam esse ponto de maneira muito mais pesada. Pessoas que não tem apartamento em Paris. Ele tem apartamento em Paris, tem pai e tem mãe. Isso né? Que eu ia falar também, Beto. Então, essa visão lá aí do quadrinho, né? Não, tem que dar certo de César. Então, tem essa visão lá no quadrinho. Quem pode ser médico e salvar as pessoas no mundo. Porém, tem muita gente aí lutando... Discordo. Sim. Discordo. Não é questão de poder. Não é questão de poder se você é médico, se é questão de poder, se você quiser ajudar o mundo. É uma escolha de vida que você tem. O que eu estou dizendo que. Se voluntariar. Eu acho que. A outra coisa que você estava falando. Eu acho que ele fala muitas consequências das escolhas de vida. Eu acho que o que você falou ali é o que eu ia comentar também. Aí eu vou te interromper para a gente ir nesse ponto que você foi. Porque, por exemplo. Eu não terminei ainda, não, mas continue. Que é isso aí, tipo assim. São duas vidas, mas tipo. O que o Beto tá querendo, talvez, não sei, tipo assim, mas quem é que pode ter uma segunda vida, né, Beto? Porque muita gente, quase todo mundo pode perceber isso. Eu vou ter uma segunda vida a partir do momento em que eu tenho a primeira. Mas em quais condições eu consigo ter a segunda, mesmo que eu me toque da primeira? E aí seja isso que você falou, tipo, a coisa mais soft. Mas o quadrinho em si, a ideia dessa busca de se tentar realizar e tudo mais, eu acho muito bem feita dentro do Fabien Tumé. Agora, ele levanta discussões muito boas e pertinentes, como essa que você está querendo fazer. Igual, por exemplo, ele vem falar, tá o ponto alto do quadrinho também, fazer a gente discutir questões dentro da nossa realidade. Assim. Exatamente. Ele traz críticas, não muito explícitas, mas até implícitas, por exemplo, de romper paradigmas, por exemplo, do patriarcalismo, porque ele virou um advogado, ele queria ser um cantor de uma banda, ele canta muito bem e tal, e foi ser advogado por influência do pai, insistência do pai, porque o irmão mais velho segue uma carreira de status. Mas o irmão rompeu um paradigma de que eu não tenho um consultório de luxo, uma cartela de pacientes e tal. Eu sou médico, mas eu faço da minha função do negócio aquilo que eu acho que eu devo fazer. Agora, o Balduin não. O Balduin, ele fez aquilo que o pai queria, que é ter a mesma carreira que o pai teve e que ele seguisse e tivesse sucesso, status como pai. Então, ele tem... Aí, quando ele começa a ter essa oportunidade de romper esse paradigma de que não era essa vida que eu queria para mim, que eu teria escolhido para mim, então eu vou romper com tudo vida. Isso. Então ele rompe com a estrutura patriarcal, ele rompe com aquele ritmo alucinante da modernidade, do trabalho workaholic, do modernismo no ambiente de trabalho. Ele rompe com tudo isso. Sim, eu sei, Isa. Eu concordo com você. Eu estou falando que é basicamente assim, quem pode fazer isso pode. A grande maioria da população mundial não consegue fazer. Eu não acho que é assim também. Vocês acham que as pessoas estão aí... O poder não é querer. O poder não é querer. Por isso que... É porque tem essa questão, tipo assim, tu tá falando, porque assim, quem pode, pode. Às vezes, nem que mesmo sendo uma pessoa, às vezes, de classe média, ela pode tentar fazer, ela pode fazer isso. Mas não é assim. A maneira como você coloca também, da maneira como a gente sabe que uma pessoa pobre, de uma classe mais baixa, que ganha um salário mínimo, percebe que pode ter uma segunda vida, mas não tem como, porque é muito difícil de sair daquela situação, uma pessoa também que tá ali com seus problemas, porque aí eu acho que você começa a invalidar os problemas dessa pessoa, independente da classe dela.
Não, Não, eu concordo com você. É igual discutir que se o Batman sofre, Joanne sofre. Tipo... O Batman, Quem somos nós para dizer que ele não sofre psicologicamente? né? Psicologicamente. Psicologicamente. Sim, Agora, sim. como você falou, um Batman pode ter todo o melhor acompanhamento do mundo. Como é? Mas não Bruce quer Wayne não sofre. Bruce Wayne sofre. Mas não quer dizer que vai resolver o problema dele, que não quer dizer que ele não vai sentir dor. Esse eu é o ponto que eu entendi. tô só querendo ter cuidado dessas afirmações suas. Não, essa é a minha opinião, a sua opinião é outra. E esse é um ponto do livro. Fora essa coisa que tem a ver de mim como leitor, eu gostei de ler o livro. Não foi um livro que eu tô falando mal do livro. Não tô falando mal do livro, só peguei um ponto neofrágico aí e fiz um comentário. O resto... A gente tá partindo da discussão do quadrinho que o quadrinho levantou, né? Então, assim... E é por isso que eu acho que respondendo a pergunta da Isa lá, pra você ver onde é que ele levou, né, Isa? Eu acho que o quadrinho é muito bom, né? Independente se a gente tá ali com dois personagens europeus, dois homens... Por que o Fabien Tomé teve uma repercussão interessante aqui quando a Nemo trouxe, né, os quadrinhos dele? Por exatamente isso, porque ele traz realidades de experiências vividas por ele ou de referenciais que ele capta, né, e traz isso para o quadrinho para exatamente despertar o público leitor para esse olhar, para não ficar apenas vendo só em rede social ou vendo histórias de vidas em revistas de autoajuda ou bíblicas religiosas, mas perceber que na essência da literatura e dos quadrinhos, trazem esse tipo de informação de que é preciso rever, é preciso repensar escolhas, que a realidade existe. E também, assim, para encerrar isso que eu estou falando, esse assunto, talvez o público que compra os quadrinhos dele são pessoas que têm mesmo nível social, de escolhas sociais, que compram quadrinho. Geralmente são pessoas que têm essas escolhas, né? Então, é isso. Então, talvez o público, para quem ele escreve, também se identifique muito, né? Eu concordo num ponto que o Beto colocou, que é o Balduin, pelas condições dele, ele teve essa oportunidade de escolha, de mudança, diferentemente de muitas que não teriam a mesma chance, e aí, para ele realizar a mudança, ou é uma condições. coisa que depende dele. Né? É uma coisa que depende dele, né? É um fator interno a ele. Já outras pessoas que não têm condição financeira, né? Aí não depende, porque depende de fatores externos. Mas esse é só um ponto do comentário, assim, sabe? A gente podia ultrapassar essas... Mas é o que a gente estava tentando ultrapassar, né? Nessa discussão de tipo, quem pode fazer isso, né? Quando pode ser feito isso? Que nem todo mundo... O que eu estava querendo dizer, Beto, não era batendo de frente, é tipo... mesmo ele podendo fazer e ele realizando isso, não quer dizer que para ele em si é algo fácil, né? E não quer dizer que a gente possa invalidar isso dele. Porque a pergunta é o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, assim, isso leva a essa discussão toda que a gente está colocando aqui, que a gente abrange para a sociedade, e aí, meu amigo, a conversa vai longe mesmo. E é como eu falei, é uma discussão temática soft sobre o assunto, uma coisa leve, uma sessão da tarde, né? Que não invalida em nada a qualidade do livro. Não invalida em nada a qualidade do livro. Eu não sei se é tão soft assim, porque eu cheguei ao final do quadrinho quando se revela lá o que a gente fica esperando e tudo mais. E eu fiquei bem sentido, assim, porque faz a gente também. Faz a gente pensar sobre a nossa, né? Pelo menos. Porque ele não entrega, né? No final ele não entrega o que a gente estava esperando. Com certeza. Mas deixou a gente meio no vácuo, você não achou, não? Eu vou comparar com 2 filmes atuais que falam... vácuo? Pra mim não tem muito vácuo não ali, não. Eu vou comparar com assim, porque no final, você esperava que no final... eu gostei do final. Eu não esperava, não. O que é que tu esperava, Isa? Eita, é spoiler, não pode dizer, não. Eu esperava que o Badoim chegasse no ponto em que, tipo... Eu só achei que no auge dele, dessa mudança dele, que é o lado que eu achei que me deixou um pouquinho mais feliz, apesar de que é triste saber que eu tenho pouco tempo de vida e eu só tenho... o que eu podia ter feito, não fiz, e agora que eu vou ter que correr atrás,
é a parte triste, mas o feliz é que ele pôde fazer isso, né? Mas o que eu achei nessa parte feliz... E aí a gente vê o que acontece também quando ele faz, né? Porque só tem ali, na parte feliz, o bom da história. Tipo assim, encontrou uma namorada, uma pessoa, perdeu a virgindade, aquela coisa toda, mas não tem conflitos, não tem... É isso que eu tô dizendo. Faltou um pouquinho mais eu já ia dizer assim, Beto, quem garante que quando tu se tocar, que tu tem uma vida e que tu vai começar a viver a segunda, e mesmo tu tendo a possibilidade de mudar, não vai ser pior do que a primeira. Não é pior do que a primeira. Tem tanta gente aí que vai muda de vida e piora, tá morando na rua. Mas, bicho, né? Eu acho que é igual o que a gente estava conversando no podcast, Beto, que você terminou o podcast assim. Para falar de uma coisa boa, a gente precisa de um pouco de esperança. Então, assim, acaba também que o quadrinho também aqui é pra... Sim. Pra gente, essa coisa da modernidade que a Isa falou, tipo, a gente perceber meio que, tipo, velho... Mesmo sabendo que é uma situação, que é um personagem que tem grana e tudo mais, de alguma maneira a gente pode tentar. Deixa eu só concluir aqui meu pensamento. Comparando com dois filmes recentes, que é Coringa, vou dar um exemplo, o Coringa, e um filme mais sério que é Você Não Estava Aqui, que é sobre a uberização na Inglaterra, de um pai de família que é entregador de coisas eu não esqueci o diretor, Você Não Estava Lá, uma coisa assim, esqueci o título, que fala que é isso, Coringa é sobre isso, é um personagem na sociedade que a sociedade está engolindo ele de alguma maneira, o cara é um problemas mentais, o sistema falha sobre ele reconhece isso, mas não pode fazer nada. O que Você Não Estava Lá também é um filme sobre isso. Não, só para terminar. A grande maioria das pessoas na sociedade de hoje está nessa situação. E não na situação dos personagens de duas vidas. Né? Mas isso não tira o ponto, como você falou, que esses personagens falam em pontos que sejam pontos recorrentes à nossa geração, à nossa modernidade, e que é um sentimento que afeta a todos, mais a uns que a outros. E de maneira diferente. Então, como eu falei, eu gostei. Tanto que eu gostei, só para encerrar, que se tivesse 10 vezes o número de páginas, eu leria tudo. Não, sim. No geral também, eu gostei muito, assim. Foi uma leitura que igual a você, eu li, tipo, depois do almoço, me sentei para ler, peguei o café e li rapidão, assim, fui lendo muito rápido a leitura. E agora eu tô querendo também ler o novo quadrinho dele que vai sair, né, que é o Suzette, ou O Grande Amor, que também já está em pré-venda, né? E aí, já sei mais ou menos do que se trata. Acabei de ler um quadrinho estrangeiro também que trata de algo muito parecido com o que acontece aqui em Suzette. E é isso, assim. Eu acho que é um cara para se acompanhar, um cara para se ler. Eu quero ler. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o anterior dele, a gente faz outro vídeo, o anterior. Pode ser. E depois também, quem sabe, fazer algum da Odisseia de Hakim e falar desse aqui. Vamos. Não são tantos assim, aos poucos a gente vai batendo papo. Eu tô adorando essa nova descoberta desses quadrinhos. Pois é. Olha aí, o que a Isa Oliveira fez na sua vida. Mas então é isso, eu acho. O que tem algo mais para falar, Isa? Do quadrinho? Não, eu só quero falar que fazer uma paráfrase com o quadrinho, né? Que, na verdade, o câncer da história da nossa atual sociedade é a modernidade, é a forma como a gente vive. Ainda é a modernidade, né? Mas a gente não já está na pós-modernidade? Mesmo assim não mudou muita coisa. Meu amigo. Mas enfim, é um quadrinho muito bom. Eu gostei. Muito bom. Espero... É reflexivo. Sim. Eu tô indicando para todo mundo. Espero que a gente possa ter mais bate-papos aqui. Esse é o segundo que a gente está fazendo, a segunda resenha coletiva, digamos assim, no Literatura BR. Semana passada a gente teve eu bati um papo lá com o Ivandro sobre o romance da Annie Ernaux, né, publicado pela Fósforo. E agora, Duas Vidas, logo mais aí a gente vai bater papo, não apenas do Fabiano Tumé, das outras obras dele, mas de outras obras que já estão aí. A gente já leu, né, Isa? Logo a gente chega por aqui para soltar nossos comentários sobre, beleza? Então é isso, aproveita, né, que você chegou até aqui, curte esse vídeo,
encaminha para ir para os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para ficar recebendo aí todas as nossas novidades. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Exatamente. E siga a gente nas redes sociais. Siga a gente nas redes sociais. E siga a gente nas redes sociais. Então, um abraço e um beijo no coração.